Eu sei que muitas pessoas têm medo de viajar de avião. Também sei que muitas pessoas têm medo de fantasmas. Agora imagine um avião mal-assombrado. A história de hoje é justamente disso. E o mais intrigante de tudo isso é que essas aparições não foram vistas apenas por uma pessoa, mas por várias. Em um desses casos, quase todos os passageiros do avião puderam vivenciar o mesmo fantasma. Tudo começou com uma das principais companhias aéreas dos Estados Unidos, a Yester Airlines, que na época estava com algumas aeronaves novas, as Lockheed LA-1011 TriStar. Esses aviões eles possuíam 3 motores Rolls-Royce, e eles possuíam tudo de mais confortável e moderno que podia existir na época. Na noite de 29 de dezembro de 1972, o voo Wester 401, com um pouco mais de 4 meses de uso, saiu do aeroporto de JFK em Nova York com destino a Miami, com 176 passageiros. Dentro da cabine de comando, existiam 3 profissionais com muita experiência. O comandante Robert Loft, com mais de 30 mil horas de voo, o primeiro oficial Bert Stockstill e o engenheiro de voo Don Rapp. Aqui é importante falar que próximo do aeroporto de Miami existe uma região pantanosa chamada de Everglades. E lá não tem literalmente nada, somente pântano. Então, durante a noite, não existe nenhuma luz de sinalização que auxilie os pilotos durante a viagem. E todo o voo transcorreu normalmente. Eram 11h29 quando o TriStar se preparava para o pouso. E quando eles abaixaram os trens de pouso, o primeiro oficial, Stockstill, percebeu que a luz do painel que indicava os trens de pouso estava apagada. Então eles não sabiam se era apenas a luz do painel que estava queimada ou se havia acontecido algum problema no sistema dos trens de pouso. O piloto Loft, com precaução, decidiu arremeter o avião e entrou em contato com a torre de comando para pedir orientações. A torre de comando falou para ele sobrevoar as áreas dos Everglades a 2.000 pés de altura para poder solucionar o problema. E dentro desse avião existia um engenheiro chamado Ângelo Donadeu, que ele estava viajando apenas acompanhando ali a cabine. Só que ele entendia muito dessa aeronave. E vendo aquela situação do trem de pouso, ele se prontificou a ajudar. Então ele, juntamente com o Rep, desceram na cabine, na parte de baixo do avião, onde existia uma espécie de uma janela, onde eles poderiam ter acesso visual ao trem de pouso e verificar se ele estava abaixado e travado na posição correta. Nesse momento, o avião ele estava sobrevoando no piloto automático. Só que diante de toda aquela situação ali incômoda, de estar procurando o problema de um trem de pouso, ter feito uma remetida, o Loft, o comandante, ele sem querer, ele acabou desligando o piloto automático. Só que o avião ele começou a perder altitude de forma bem suave. Eles não perceberam que o avião estava perdendo altitude. E depois que o Donadeu com o Repo perceberam que o trem de pouso estava posicionado da maneira correta, eles voltaram à cabine e o comandante entrou em contato com a torre para pedir instruções de pouso. Só que nesse momento, quando ele se deparou com o painel do avião, ele viu que o marcador da altitude estava marcando menos que 100 pés de altura. E eles deveriam estar a 2.000 pés. Então eles estavam em uma altitude muito baixa. Quando o Loft ele olhou pela janela do avião, ele pôde ver o reflexo das luzes do avião naquelas águas escuras dos Everglades. E aí já era tarde demais. O avião colidiu no pântano a quase 400 km por hora, se desintegrando imediatamente e ceifando a vida de 101 passageiros. E assim, essa tragédia ela só não foi maior porque o pântano, de certa forma, ajudou a absorver um pouco o impacto da queda da aeronave. Meses depois do acidente, em fevereiro de 73, é que as coisas começaram a ficar estranhas. Em um avião idêntico ao que sofreu o acidente, os tripulantes começaram a relatar situações assustadoras. Uma comissária de bordo estava esquentando as refeições quando, do nada, ela percebeu uma névoa aparecendo na sua frente. Um pouco em pânico, ela ficou ali observando aquela névoa, que começou a apresentar o rosto de um homem. Aquele homem era o engenheiro Don Rep. Ela saiu ali em desespero, só que ela não contou para ninguém, com medo que achassem que ela estava louca e que ela acabasse perdendo o emprego. Só que menos de um mês depois, outras aparições começaram a surgir. Em uma delas, uma comissária percebeu um comandante da Eastern sentado na primeira classe. Como ela estava com a lista de passageiros, ela percebeu que aquele homem não estava presente na lista. Então ela foi até ele para fazer algumas perguntas. E esse homem, ele estava com um olhar para frente, um olhar sem emoção,
e não respondendo nada do que ela perguntava. E a comissária já começou a ficar irritada. E todos os passageiros que estavam ali sentados próximos puderam ver aquele homem simplesmente ignorando a comissária. Até que a comissária ela perdeu a paciência e foi até a cabine chamar o comandante para ajudar ela a resolver aquela situação. Quando o comandante chegou ali, na hora ele reconheceu aquele homem. Era o comandante Bob Loft. E nesse momento todo mundo ficou em pânico, porque o Bob Loft simplesmente desapareceu ali na frente de todo mundo. Para vocês terem ideia, esse voo ele foi cancelado, a tripulação teve que acalmar todos aqueles passageiros e até a mídia ficou sabendo dessa história. O livro de bordo desse avião e de outros do mesmo modelo começaram a ficar cheio de anotações de pessoas avistando fantasmas. E não só vendo, existiam relatos também dos fantasmas conversarem com as pessoas. E uma delas diz para um tripulante: não haverá mais nenhum acidente no Western L1011. Nós não deixaremos que isso aconteça. Porém, a aparição mais conhecida e assustadora foi quando o rosto de Rapple apareceu no reflexo de um forno, enquanto uma comissária preparava algumas refeições. Aterrorizada com aquilo, ela subiu até a cabine e chamou um colega, e eles resolveram descer lá de novo, e para surpresa deles, o rosto do Rapple ainda estava lá no reflexo do vidro, enquanto ele dizia: cuidado com o fogo nesse avião. Então, desapareceu. Esse avião, ele fez a sua decolagem e pousou normalmente. Foi uma viagem bem tranquila. Quando ele ia levantar o voo novamente, um dos motores teve uma pane muito séria, fazendo com que o voo fosse cancelado. Sem um dos 3 motores, uma tripulação técnica ficou responsável de levar o avião para o hangar de manutenção. No dia seguinte, eles sobrevoaram com essa aeronave para levar para o aeroporto. E durante esse voo, um dos motores pegou fogo. E foi uma situação bem séria. Esses tripulantes eles tiveram até um pouco de dificuldade de fazer um pouso. Só que esse acidente ele trouxe ainda mais exposição ali para a imprensa, para a mídia. E foi aí que todo mundo começou a ficar com medo de viajar nas aeronaves L1011 TriStar. Muitos tripulantes começaram a pedir transferências de aeronaves, programas de televisão começaram a falar sobre o assunto, e tudo isso começou a gerar uma mídia negativa ali para a companhia aérea. A imprensa, vendo toda essa situação, emitiu uma nota falando que tudo aquilo não passava de boatos. Só que internamente, a empresa ela chegou até a ameaçar os funcionários para não falar nada sobre esse assunto, com risco de serem demitidos. Só que agora você deve estar se perguntando por que essas aparições, esses fantasmas começaram a aparecer justamente nessas aeronaves. Bom, e depois de algumas investigações, eles descobriram que a empresa ela tinha reutilizado algumas das peças do avião do voo Western 401 que tinha caído. Isso até é uma prática comum de se acontecer. Eles fazem uma perícia nas peças, eles fazem os testes, a análise, e se aprovado, eles fazem o recondicionamento dessas peças. Só que a empresa, ela nunca imaginaria que toda essa situação iria acontecer. E percebendo esse fato, a direção da Eastern resolveu retirar todas essas peças que eles tinham reutilizado. E misteriosamente, os fantasmas de Loft e do Rapple simplesmente desapareceram. Só que assim, depois de todo esse acontecimento, eles descobriram que meses antes desse acidente, a esposa do Rapple recebeu uma ligação onde uma voz grave falava para ela que o marido dela iria sofrer um acidente e ia acabar perdendo a vida nesse acidente. E ela comentou com o Rapple sobre essa ligação e ele falou para ela não se preocupar, que se tratava apenas de um trote. Meses depois, uma nova ligação. Dessa vez, falando que era da coordenação da Eastern e que eles gostariam de falar com o Rapple. Esse dia, o Rapple estava de folga em casa. Depois da ligação, ele falou para a esposa que ele teria que ir no aeroporto porque ele teria que fazer a substituição em um voo que iria para Miami. E esse foi o último voo dele. E depois de tudo isso, a esposa do Rapple, que se chamava Alice, ela percebeu que a voz da pessoa da primeira ligação era exatamente a mesma da pessoa que ligou pela segunda vez, pedindo que o Rapple fosse substituir do voo 401. Então, após o acidente, ela decidiu ir até a companhia para perguntar, para saber quem era aquele funcionário que tinha ligado para eles. Só que quando ela chegou na companhia, o gerente desse setor chamou ela para uma sala e disse que ninguém nunca tinha ligado para o Rapple fazer aquela substituição. E quando ele chegou lá no aeroporto, foi até uma surpresa para eles. E ele falou o seguinte: foi uma surpresa aqui no departamento quando ele se apresentou. Já estávamos tentando chamar outros tripulantes em stand-by quando o Rapple apareceu. Foi muito bom para nós naquele dia, mas uma trágica coincidência para Donald. Sinto muito, senhora Rapple. E agora eu te pergunto, quem era aquela pessoa que fez essa ligação?
Será que toda essa história foi apenas uma tragédia ou tem algo de sobrenatural por trás de tudo isso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários.